2006, a Record tentou fazer uma espécie de Malhação, uma novela dedicada ao público jovem, que começava ali no horário das 6 e que acabou se tornando a única novela da emissora nessa faixa. Essa novela se chamava Alta Estação. E o que eu acho muito curioso era que é uma novela que eu adorava, que marcou aí minha adolescência, mas por algum motivo eu não vejo ninguém comentando sobre ela. Eu tenho a sensação que eu e umas 10 pessoas assistiam essa novela. Então o vídeo de hoje é para tirar a prova dos 9, para saber se existem fãs de Alta Estação. Será que essa novela não foi um delírio coletivo? Pode aplaudir! Flash gostosa! Começando aqui falando de alguns certos pontos pessoais aqui, quando eu comecei a assistir Alta Estação, eu não gostava da temporada Malhação 2006, que estava sendo exibida, né, que era do Cauã e da Manu. Eu não curtia essa temporada. E eu já estava me despedindo de Rebelde, que era uma novela que eu amava, que já estava no fim. Então eu acho que eu estava procurando outra novela, assim, dedicada ao público jovem, que eu pudesse gostar e me apegar. E aí surgiu Alta Estação em outubro de 2006. A novela, bem no início, ela concorria com o Profeta na Globo. Não pegava o mesmo horário de Malhação, o que eu achei super bem pensado, porque era o mesmo público-alvo, né? Então não colidia. E a Record, ela não escondia que era uma inspiração, pelo menos no quesito da estrutura de Malhação, né? Ela era da autora Margaret Burry, que já tinha feito alguns trabalhos como colaboradora em novelas da Globo, como Uga Uga, Kubanacan, a própria Malhação ela já tinha participado, né, na colaboração. Ela depois até foi autora de Rebelde Brasil, né? E Alta Estação realmente tinha essa proposta de Malhação, assim, desse formato de uma novela começar e não ter data para terminar, também servindo para estrear novos atores, né, ser tipo um teste para atores estreantes. Então ela tinha essa proposta realmente bem parecida com Malhação. Eles não escondiam isso. Para fazer o vídeo de hoje, eu quis rever Alta Estação. Vendo aqui algumas semelhanças com Malhação, acho que tem algumas bem claras. Por exemplo, na novela, né, em Alta Estação, tinha o Johnny's Bar, que pra mim era meio que o Gigabyte de Alta Estação. Só que lá era um bar e os jovens realmente bebiam, ou seja, em Alta Estação eu tava reassistindo, os jovens realmente bebiam cerveja, bebiam ali um drinkzinho, ficavam bêbados, coisa que, né, em Malhação a gente não via na época, né? O povo ia pro Gigabyte e pedir suco de laranja, né? Uma rodada aí de suco de laranja pra galera. E é claro, tinha aquilo dos protagonistas jovens, só que em Alta Estação, os protagonistas, eles estavam na universidade, no início da universidade. Enquanto Malhação, naquela época, era múltipla escolha, era o universo da escola. Outra coisa que é muito parecida com Malhação, essa daí realmente é escancarada, era a abertura de Alta Estação. Principalmente, lembra aquela abertura de Malhação que tinha umas colagens deles, dos jovens rindo e aparecendo os atores e um colorido assim no fundo. Alta Estação era praticamente aquela abertura desse jeitinho, tendo também a semelhança de que no fundo, né, o tema de abertura era uma banda, né, um rockzinho, né, bem a cara de Malhação, né, porque Malhação também sempre teve bastante bandas de rock aí no tema de abertura, então isso realmente era bem parecido. Eu tenho que falar que eu me diverti muito assistindo esses primeiros episódios. Eu tô na segunda semana da novela. Eu acho até que eu vou continuar assistindo, porque eu tô realmente gostando de assistir. Eu acho que até envelheceu bem, menino, mas eu vou daqui a pouco comentar mais sobre isso. Mas assim, tentando esquecer Malhação, o que eu acho que era a maior referência de Alta Estação era Friends. É muito óbvio a referência à própria autora, né? Eu tava vendo umas entrevistas da época, né? Umas matérias da época. Ela realmente diz que a novela era uma grande inspiração em Friends. E isso é muito óbvio mesmo. Primeiro porque são 6 protagonistas brancos, né? Friends também, só branco. Mas, poxa, zero diversidade essa novela. Até onde eu tô assistindo, só tem um ator negro. Voltando aqui falando como é parecido com Friends. Tinham isso dos 6 jovens no início ali da vida adulta. Em Friends, assim, é início dos 30 anos. Nesse aqui é tipo 18, 25 anos, por aí.
São 3 meninas e 3 meninos. As meninas moram no apartamento juntas, os meninos moram em outro apartamento juntos. E falando aqui das protagonistas, que eu inclusive eu gosto bastante delas, vamos falar da... Primeiro eu vou começar com a minha protagonista favorita da novela, que inclusive ela rouba a cena, é a Andréa Horta. Talvez até esse apego que eu tenho por Autoestração tenha a ver com a Andréa Horta, porque foi o primeiro papel que eu vi dela. Conheço a Andréa Horta de Autoestração, então talvez eu tenha essa ligação com Autoestração também por causa da Andréa Horta. Ela era a personagem Renata, que é a melhor personagem feminina da novela. E ela me lembra muito a Mônica. Ela era super metódica, super estudiosa, super cri-cri ali com a casa dela, super responsável, super organizada. Me lembra muito a Mônica nesse aspecto. Inclusive, ela depois tem um relacionamento aí com um carinha que me lembra muito o relacionamento de Mônica e Chandler. Mas daqui a pouco eu vou comentar também. A outra protagonista, né, no triozinho ali das meninas, é a Flávia. Ela era meio relaxadinha, mais riponga, cantava. Vocês lembram aí de alguma personagem? Bom, pra mim ela era a Phoebe de Friends em Autoestração. Assim, eu vejo essas referências bem ligadas aí. E tinha a Bárbara, que era a protagonista mais românticazinha. Na verdade, a novela começa meio contando a história dela. Então, no início, era até a que tinha mais destaque. E essa daí eu não achava parecida com a Rachel, não. Então, não vou fazer uma comparação entre elas duas. E os meninos, era o Eduardo. Eu tava assistindo aqui esses dias e eu falei, nossa, que personagem chato. Que ele é o interesse amoroso da Bárbara no início. E aí tem também o Ricardo, que é um menino mais fofinho, mais na dele, o certinho dos meninos. Inclusive, a Bárbara fica com o Ricardo, não com o Eduardo. Começa assim um romancezinho com dela obcecada no Eduardo, mas ela fica com o Ricardo no fim. E tem o Caio, que pra mim é o melhor personagem masculino da novela, interpretado pelo Guilherme Bowery, que inclusive é filho da autora da novela, né? Ele é super carismático, tinha um bordão que era, ô minha querida. Eu acho ele ótimo. O casal que ele faz com a Renata, pra mim, é um dos meus casais favoritos da novela e talvez um dos meus casais favoritos de novelas teen, sabe? Por que eles me lembram Mônica e Chandler? Porque eles começam sendo amigos na novela, amiguinhos ali, sem segundas intenções. E aí um dia eles viajam juntos, assim, a turma toda viaja junto pra um lugar aí, meio distante. E aí começa a rolar um clima entre eles e eles ficam ficando escondidos dos outros amigos, assim, lembra muito Mônica e Chandler, a dinâmica ali, pelo menos do início. E pra mim, eu lembro muito deles pensando em Autoestração, eu acho que eles viraram os protagonistas morais da novela. Mas enfim, não vou falar muito deles aqui, né, porque o vídeo é pra meio que falar de tudo. E a novela, gente, nesse início, né, que eu tô assistindo, ela realmente tem um tom cômico bastante forte. Ela me lembra sitcoms americanas, só que sem aquela risadinha no fundo. Porque ela é pelo menos esses episódios que eu tô vendo, é muito sobre o cotidiano desses jovens. Claro, tem a trama principal, né, da Bárbara no início, que eu vou inclusive logo começar aqui falando, porque eu dei uma gargalhada assistindo, porque eu não lembrava que a trama da Bárbara começava desse jeito. A protagonista, a principal protagonista no início, pelo menos, ela se forma aí no ensino médio e os pais dela sonham que ela faça medicina, também era um sonho dela. E ela vai para uma festa aí de comemoração de formatura do ensino médio e nessa festa ela conhece o Eduardo e aí eles se esbarram. Eu acho que ele tava meio bêbado, assim, ele tava tipo aproveitando a festa, ele fala que ela é linda e ela cai ali no papo dele rapidinho. Mas é só isso, assim, ele conversa rapidinho com ela, fala que acha ela bonita, aí eles tiram uma foto juntos com todo mundo, aí ele fala algum chaveco aí barato, e a menina, pronto, fica completamente apaixonada por ele depois de minutos, e aí ela pergunta o nome dele, e aí ele comenta pra ela que ele vai fazer faculdade no Rio de Janeiro, ele fala a faculdade que ele vai fazer, e pronto, no outro dia, ela chega e fala pros pais dela, na verdade, eu queria fazer biologia no Rio de Janeiro. Aí os pais dela ficam o quê? Ela ia fazer medicina em Minas, né? E aí ela vai, muda de cidade, muda de planos, muda tudo só por causa desse menino que ela mal conheceu por minutos. Aí ela chega na faculdade, aí ela olha ele lá, o menino lá. Inclusive, isso é muito irreal, né? Porque se tu vai pro primeiro dia de faculdade em algum lugar, geralmente as faculdades são gigantes, então pra tu encontrar uma pessoa que nem é do mesmo curso que o teu, porque ele era de arquitetura e ela ia fazer biologia, é difícil, não é fácil não.
Mas quando ela chega na faculdade, ela já vê ele. E aí ela vai falar com ele não lembra quem ela é, ele não lembra o nome dela, ele não lembra nada. Ela fica muito triste e, gente, eu ri muito porque eu achei até engraçado a protagonista. Porque geralmente as mocinhas de malhação da época são mocinhas super certinhas, super, sabe, que nunca fariam um negócio desse, mas ela toda atrapalhada. Eu achei até interessante mostrar uma protagonista toda errada, fazendo coisas que acho que ninguém... Quem é que faria isso, gente? Aí ela fica malzona e o menino fica tipo... Garota, não te prometi nada. E ela também descobre que ele tem namorado, ou seja, tudo errado. Mas eu me diverti muito assistindo isso, porque eu achei tão absurdo. É claro que a novela, por ser de 2006, como eu disse, tem algumas coisas que não se encaixam hoje, iriam com certeza mudar. Por exemplo, tem personagens com atitudes super machistas, mas no geral, ajeitando uma coisa aqui ou ali, eu achei uma novela bem gostosa de assistir. Eu assisti um capítulo que eu até achei super atual, porque a personagem Flávia chama o pai da Bárbara. Esse cara é super raça, super racionário. Eu achei isso tão... que é uma coisa que as pessoas falam agora, né? Eu não sabia que na época as pessoas jovens falavam isso. Pra quem quer assistir uma coisa leve, tem um elenco muito legal, assim, acho que um ou outro, assim, destoa, mas eu gosto muito das meninas. Eu gosto muito do Guilherme Bory, eu gosto muito do Fábio Lago, que tá nessa novela. O gerente do bar na novela, ele seria a Dona Vilma. Então a novela tem essas coisas bem legais e tem casais legais. Outra coisa que eu acho que vale destacar aqui, sempre tramas jovens, a trilha sonora se destaca, né? Em Alta Estação não foi diferente. Eu lembro que eu amava quando tocava Sinceramente, do Cachorro Grande, ou quando tocava Proibida Pra Mim, do Zé Cabaleiro, né? A versão do Zé Cabaleiro da música do Charlie Brown Jr., nas cenas do Caio e da Renata. Tocava também Educação Sentimental 2. Tá sendo muito nostálgico ver a novela também por causa da trilha. E assim, tentando já finalizar, indo pro fim do vídeo, eu tava lembrando aqui por que eu abandonei a Alta Estação, porque eu não assisti a novela até o fim. Não sei se me viciei em outra coisa depois. Eu era muito assim de fases. E pesquisando sobre a novela, eu vi que muita gente falou que a novela mudou de tom. Ela começou super solar, super alegre, engraçadinha, depois começou a não ter muita audiência, né, não sei porquê, e começaram a mexer na novela, colocaram tramas policiais, umas coisas assim que não tinham nada a ver com o início da proposta da novela. A novela se perdeu. A ação também mudou muito de horário, foi para 6 horas, depois 6h30, com certeza atrapalhou. E foi perdendo mais audiência e mais audiência. A Record tinha esse objetivo de ter esse horário das 6, de um público mais jovem, né? Foi realmente o início de um sonho, deu tudo errado. E a novela terminou com 162 capítulos, nunca teve uma segunda temporada, né? Porque eles queriam que fosse um horário com várias temporadas e não deu certo. Mas é isso, gente, eu quero saber, vocês assistiam a Alta Estação ou foi uma coisa assim realmente pra poucas pessoas? Essa novela marcou vocês? Eu tenho muitas lembranças boas e eu quero saber se a novela tem mais fãs do que eu imagino que tenha. Dê um like aí no vídeo, que é muito importante dar um like aí. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e todas essas coisas que a gente sempre fala, mas que são sempre muito importantes. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!